né? Em unidade, orando, em sintonia. Então, isso faz parte. Essa é uma das respostas do que, qual é a minha parte? Estar na igreja, crendo nas promessas. Para você crer na promessa, você tem que conhecer a palavra. Para você conhecer a palavra, você tem que ter uma vida de devocional. Não tem outro caminho. Ou você tem que estar na escola bíblica da tua igreja, ou você tem que estar fazendo um curso para você conhecer a palavra e fazendo o teu devocional. Essa é a tua parte. As coisas na Bíblia são cíclicas, né? Então, como o exemplo que o pastor João deu, é perfeito. É o exemplo de alguém que está ligado no que está acontecendo. E a gente fala hoje de dormência, né? As pessoas estão dormentes. E dormente mesmo, pensa na tua mão dormente, quando você toca nela e você não sente a dor. É assim que as pessoas estão. A dor está acontecendo. O princípio das dores está em plena vigência. Então, o momento que a gente devia estar sentindo essa dor e se aproximando mais do Senhor, mais dentro da igreja, estudando mais a palavra, se ligando mais nas profecias, orando mais, buscando mais ao Senhor, o que está acontecendo é o contrário. Né? E aí, glória a Deus por esses anônimos que o pastor Pepeu falou, que são as pessoas que vão fazer a diferença. Hoje a gente vê em Joel, o texto que a gente vai falar, a gente vê, e eu falo isso dentro da minha casa, João tem depoimento parecido, as crianças têm falado de Jesus de uma maneira sobrenatural. Meu filho acordou esses dias falando para mim, papai, eu sonhei que Jesus estava voltando e que eu não ia nem casar nem ter filho. Olha. Eu falei, ele tem 5 anos. Eu falei, então, tá às portas. Não demora. Tá às portas, né? É coisa muito próxima. João, a mesma coisa, as filhas dele... Então, assim, é um privilégio para a gente, como pai, ver o cumprimento dessa profecia nos nossos filhos, dentro da nossa casa, mas, por outro lado, a gente fica muito preocupado de ver que as pessoas que estão, até mesmo dentro das igrejas, estão andando distraídas, desligadas. Ou deixando que... Por que eu falei tanto de emoções e continuo falando de emoções durante toda a pandemia? Olha o sinal da geração de Êxodo. Está escrito que eles não conseguiam ouvir Moisés, porque os ouvidos estavam agravados devido ao sofrimento. O que é ouvido agravado? Por exemplo, o Vinícius está falando e a minha cabeça está em outro lugar, porque eu estou aflita, eu estou angustiada, eu estou com a mente acelerada. Isso é ouvido agravado. Eu ouço sem ouvir literalmente. Eu simplesmente ouço um som, mas eu não estou captando, não estou recebendo, não estou entendendo o que está acontecendo. Assim, tem muitas pessoas que estão na igreja e não se conectam à palavra liberada do púlpito, que não se conectam a uma palavra profética que está sendo liberada. Então, os ouvidos estão agravados por causa de ansiedade, por causa de medo, por causa de angústia, tristeza. Tudo isso desestabiliza e o nosso inimigo sabe disso. A gente estava conversando lá em casa, né, pastor? A estratégia das trevas mudou um pouquinho. E eu estou falando com um pastor da libertação da unidade em Cristo. E nós estávamos conversando hoje pela manhã sobre isso. Não que não haja mais pessoas endemoniadas, mas o foco dos demônios não é a pessoa ficar endemoniada, é o tormento na mente e nas emoções. É muito mais produtivo deixar uma pessoa dentro da igreja atormentada e com emoções, com opressão emocional, mental, porque quando ela fica possessa, você fala, sai em nome de Jesus, vai ter que sair. E desse jeito a pessoa vai conviver com uma opressão. Ela vai conviver com uma opressão mental. Os pensamentos dela, ela é prisioneira dos pensamentos. Pensamentos de morte, pensamentos de destruição, autodestruição. É isso. Então, nós precisamos ficar sensíveis a essas mudanças no reino espiritual. É verdade, é verdade. Há um engano muito grande. E as trevas têm aprisionado pessoas dentro da própria igreja, né? E elas não se aprofundam em viver essa santidade, em viver a verdadeira libertação através da palavra, né? Porque a palavra verdadeira, a palavra viva, ela vai trazer libertação e transformação, e a gente tem percebido isso nesses últimos dias. As pessoas estão dormentes. A gente estava falando sobre isso de manhã, que assim, hoje, assim, dentro da igreja, a gente não vê mais pessoas caindo endemoniadas, né? Por quê? Porque isso era uma estratégia do maligno. No passado,
bem Pra roubar recente, o tempo. o que as trevas faziam? As pessoas caíam endemoniadas e os líderes ficavam entrevistando demônios, e ali o demônio ele tomava o espaço da palavra, tomava o espaço do culto, ele ganhava ibope. Verdade. Né? E aí eu estava ouvindo esses dias, né?